Falando sobre os limites da submissão. Eu sei que quando a gente fala sobre a submissão feminina, uma das perguntas que é mais comum ao tratarmos desse assunto é: pastor, as mulheres devem ser submissas ao marido em tudo? Essa submissão não tem limites? É muito importante que nós entendamos que existe uma hierarquia estabelecida por Deus. Hierarquia e ordem é coisas de grande valor. Eu sei que a nossa sociedade moderna tem a tendência de rejeitar as autoridades, de insubmeter-se às autoridades. É próprio do espírito desse tempo a rebeldia. Mas Deus estabeleceu hierarquias para serem obedecidas, para serem seguidas. Não é comum a gente ouvir isso, mas existe a chamada submissão masculina. E nós, homens casados, somos submissos a quem? A Cristo. Cristo está acima de todo homem. E o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo ordenou que nós, homens, amemos a esposa, tendo ele como exemplo. E a mulher, ela se submete ao seu marido. Então é muito importante que nós entendamos que o homem também ele está debaixo de um critério de submissão. Então vamos tratar dos limites. Primeiro limite: a mulher, ela não pode se submeter ao seu marido quando este lhe impõe um jugo de infidelidade. Ou seja, se o homem ele é um adúltero, se um homem ele é infiel, essa mulher ela não pode se submeter a esse jugo. Vejam, estou falando numa situação em que o marido impõe a infidelidade conjugal à sua esposa. E tem muitas mulheres que são casadas, sabem que os homens lhes são infiéis e se submetem vergonhosamente aos atos de traição do seu esposo. A mulher ela não pode ficar debaixo desse jugo de submissão quando o marido lhe é infiel. Duas considerações importantes. Cristo é infiel a nós? Todas as suas promessas, Cristo, ele cumpre. Segundo, eu estou falando de uma situação contínua. Eu não estou falando, por exemplo, de uma situação em que o homem ele comete um deslize, ele peca. Se o homem comete um deslize e peca, sendo infiel, sendo adúltero, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, e é a bíblica, é a em primeira instância, a que vem em primeiro lugar, é que haja a restauração, que haja o perdão. Mas a segunda possibilidade é que quando há infidelidade, a porta foi aberta. A pessoa que foi vítima da traição, da infidelidade, ela pode sair. O ideal é que haja perdão. Mas quando há quebra do laço conjugal, a quebra do santo matrimônio, a porta foi aberta. Segundo limite, quando o homem impõe à esposa uma situação pecaminosa que afasta a sua esposa de Deus. Então, a mulher crente, ela é obrigada a obedecer o seu marido. Quando o marido induz a mulher ao pecado? Não. Porque acima do esposo, ela deve submissão a quem? A Cristo, a Deus. E qualquer atitude que o homem impulsione a mulher ao pecado, a mulher diz assim: eu lhe respeito, meu esposo, mas acima de você, eu tenho temor a Deus. E eu não posso pecar contra o nosso Senhor. Terceiro limite, o risco de vida. Então, uma mulher cristã, ela não pode permanecer em uma casa aonde o marido lhe agride,
aonde o marido lhe espanca, aonde lhe há risco de vida. Se a vida da mulher ela está em risco, a mulher, nesse caso, ela pode também romper o vínculo conjugal. Então, são esses os 3 limites bíblicos que nós encontramos: o adultério contínuo, a prática do pecado imposta pelo marido, e quando a mulher ela corre risco de vida. Lembremos, como nós temos abordado aqui, qual é o papel do homem? Proteger, guardar, oferecer segurança à sua esposa e não fazer com que ela corra risco de vida.